Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Rádio Esplendor. Agora no seu rádio. Esplendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído que você ouve aqui na sua rádio web Esplendor. Olá, eu sou Daniel Ribeiro e você está ouvindo o Esplendor Entrevista. A Organização Mundial do Turismo, uma agência da ONU, calcula que 96% de todos os destinos de férias no mundo foram afetados por restrições de viagens causadas pela pandemia do coronavírus. As medidas de isolamento social impactaram seriamente o setor de turismo. Estimam-se, segundo a Confederação de Turismo, perdas de mais de 70 bilhões. Hotéis e resorts fecharam suas portas, companhias aéreas reduziram seus voos e cruzeiros suspenderam suas operações. Com isso, sofreram também as agências de turismo. Para falar sobre o setor de viagens e a retomada das atividades, estamos com Simone Lee Sing-Hang, diretora da agência China Brasil. Seja bem-vinda, Simone! Olá, Daniel. Muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui compartilhando as experiências e informações para vocês. Primeiramente, Simone, o que faz um profissional de turismo? Então, na verdade, o nosso trabalho é montar a viagem personalizada. Tem muito cliente que liga para a gente e fala assim, eu quero uma viagem para o Nordeste. E a gente fala assim, mas o Nordeste é tão grande, né? Para onde que você quer? E aí a gente vai trocando ideia e as pessoas vão falar, não, porque eu quero num lugar que tenha isso, um hotel que tenha aquilo. Aí a gente vai sugerindo, vai ajudando também na parte de documentação, na parte de visto, no melhor voo, com menos tempo de voo, menos conexão. É isso que a gente faz. Quem já estava com viagem comprada, como é que ficou? O consumidor deve fazer o quê? Existe assim uma previsão legal da obrigatoriedade de remarcar ou devolver o dinheiro de quem não vai mais utilizar a viagem ou o pacote? Quando começou a pandemia, as pessoas que já tinham viagens marcadas começaram a ficar desesperadas, né? Porque até então ninguém sabia o que ia acontecer daqui a uma semana, daqui a 10 dias e um mês. Total, assim, de aproximadamente 85% das pessoas começaram a pedir o dinheiro de volta, cancelar. Então, os hotéis, as companhias aéreas se viram, assim, sem caixa, né? Sem fluxo de caixa para devolver todo mundo. Então, o que o governo fez? O governo criou uma lei, a MP, acho que é a 948, que ela garantia o fluxo de caixa para as empresas, né? E também garantia que o cliente ia receber o dinheiro. Só que essa lei, ela garante a devolução do dinheiro em até 12 meses. O cliente, ele não vai ficar sem o dinheiro de volta. Mas, assim, bem ou mal, algumas empresas, alguns hotéis, algumas companhias aéreas, elas estão dando um outro tipo de ressarcimento. Vamos dizer assim, não é ressarcimento, crédito, né? Entendi. Você pode deixar como crédito para você usar daqui a um ano. Algumas companhias, isso, para uma outra viagem. Algumas companhias aéreas estão deixando até 2 anos. Isso para ninguém perder dinheiro. Tem algumas até dando bônus se você não pedir o dinheiro de volta. Por exemplo, a TAP. Se você não viajar, a tua viagem foi cancelada. Você não quer pedir o dinheiro de volta. Você quer aproveitar ela para depois. Eles estão incentivando você a não cancelar, você adiar. Aí tem algumas que estão dando 20% de bônus, se você fizer isso. Que bom. Aí é bom, né? Muito. Fica bom para todos os dois lados. Na sua agência, o que está sendo feito para a recuperação desta fase de confinamento? Quais são as suas expectativas para o futuro próximo? Então, agora a gente está fazendo muito treinamento, assim, para a gente poder capacitar, né, sobre novos destinos, sobre os destinos antigos, a gente saber também sobre os protocolos de higiene, de segurança de tudo quanto é fornecedor. E a gente está tentando, nesse momento agora, as pessoas não estão comprando muitos pacotes, porque a gente não tem uma previsão de agora, de quando que vai acabar a pandemia. Tá todo mundo seguro também, né? Pois é. Eu também não me sinto confortável de chegar e falar assim para você, eu quero te vender um pacote para você viajar no mês que vem. Eu não sou doida, né? Eu não vou oferecer para o meu cliente uma coisa que eu também não estou confortável em fazer agora. Mas tem muitas companhias, muitos hotéis fazendo promoção mais para o final do ano. A gente espera que sendo bem otimista, de que a vacina saia logo e as pessoas consigam voltar aos trabalhos, né? Enfim.
E então a gente tem divulgado muitas promoções de pacotes, de hotéis, de companhia aérea. Eu até, inclusive, comprei passagem com você, porque o preço estava bom, assim, que você me indicou e tal. Ótimo cliente. Você comprou um achado muito barato para ir para fora. Como uma forma de recuperação do setor no Brasil, falou-se da liberação de cassinos. Isso procede ou é mais uma das fake news aí? Não, é verdade. Isso é muito complicado, né? Porque você liberar um cassino é um jogo de azar. Então, você tem vários outros tipos de jogos de azar aqui no Brasil. Você tem caça-níquel, você tem jogo do bicho. Então, o ministro do Turismo, ele estava propondo que liberassem os cassinos para ele poder captar investimento de empresas estrangeiras. Sim. Porque ele queria que os cassinos fossem integrados a resorts. Não iam abrir assim cassino, né? Na esquina vai abrir um cassino solto. Não. O cassino tinha que estar agarrado dentro de um hotel, de um resort internacional. Só que tem vários deputados que acharam que a ideia, o negócio é muito mais amplo do que isso, né? Só liberar o cassino. Porque ele queria que as empresas lá de fora investissem dinheiro, ele gerasse um pouco mais de imposto, só que você tem muito de coisa na ilegalidade, né? Que também é jogo de azar. Alguns deputados queriam que ou libera tudo ou não libera nada. Então, Entendi. Isso ainda está em pauta. São muitos interesses também, né? Muito interesse, sim. O que o consumidor pode esperar do setor de turismo durante e pós a pandemia? Esses preços mais em contas, quanto tempo vão durar ainda? A gente já passou por várias crises, né? A última crise braba que a gente teve foi da época do 11 de setembro. E todo mundo achou que na época tinha acabado os Estados Unidos, né? Ninguém mais ia querer viajar. Aos poucos, os Estados Unidos se fortaleceram, começaram os protocolos novos de segurança, as passagens caíram muito. Então, agora, a gente está com o dólar alto. O dólar está subindo, descendo, a gente não sabe como é que está a economia, mas as companhias aéreas, elas também precisam de sobreviver, né? Então, elas estão lançando promoções, agora elas estão lançando promoções a longo prazo, umas que vocês podem alterar. Por exemplo, a Copa, você pode alterar 3 vezes para viajar até 31 de dezembro de 2021. Sem custo. Sem custo, sem diferença de tarifa. Você pode viajar na baixa, pode viajar na alta, pode viajar no Natal, no Ano Novo, no Carnaval. Tendo vaga, vai. Diferença. Tendo vaga, vai. Você só não pode, se você comprou na econômica, você não pode viajar de executiva, né? Faz sentido. Tem que ser na mesma cabine. A Copa foi a primeira a puxar o bonde. Aí, logo depois, a Latam lançou uma promoção também, só que a promoção dela era mais ou menos, porque ela estava permitindo uma alteração, e se você comprasse na baixa, você tinha que pagar a diferença. Não, aí você tinha que viajar na baixa, e se você quisesse viajar na alta, você tinha que pagar a diferença. Aí não compensa. E aí ele viu que não estava dando certo, eles mudaram a regra. Aí agora você pode trocar, continua sendo uma vez, mas você pode trocar de baixa temporada para alta. Então o que as pessoas estão fazendo? Está comprando na mais barata e trocando para mais cara. Cada semana vai mudando a regra. Eles agora mudaram, vai se adequando. Antes eles estavam dando 1 ano a partir da data do primeiro embarque, né? Você compra a passagem, vamos supor, hoje. Você comprou hoje para viajar em agosto de 2020, por exemplo. Então, essa passagem valeria até agosto de 2021. Só que agora a Latam mudou a regra para valer junto com a Copa até o final do ano. De 2021. 21 também. Mais de um ano. Mais de um ano. Então, a Air France está indo pelo mesmo caminho, ela já lançou uma promoção assim também, a American Airlines também, mas durante o tempo que a Copa lançou sozinha, ela conseguiu vender muita passagem. Tanto que quando vocês compraram, né, você me indicou, naquela semana eles estavam com uma cota. Então, assim, o avião tem, 300 lugares. Eles estavam com uma cota de que naquele avião só podia ter tantos lugares para promoção. E quando acabasse aquela cota, acabou aquele preço. Tanto que alguns conseguiram a tarifa mais barata, outras conseguiram mais cara. Mas aí agora as companhias aéreas viram que isso era uma boa ideia para você rentabilizar, né? É melhor viajar com o avião cheio do que pela metade. Isso, exatamente, porque o gasto é o mesmo, né? E aí as outras companhias aéreas estão indo atrás, está todo mundo fazendo a mesma promoção. A América entrou, a Latam, a United, mas com 3 alterações só a Copa. Então a Copa está assim com muita venda, com preços bem baixinhos.
os preços que vocês pagaram na época agora já não tem mais, Não eles já existe mais. aumentaram. Não, eles já aumentaram. Uhum. E aí você vai incentivando as pessoas também, né? Porque tá todo mundo doido para viajar. Com certeza. Ninguém vai Eu viajar tô doido para agora. viajar. Pois é. Todo mundo tá doido para sair de casa, né? É. Para ver a luz do dia. Com certeza. Chegamos ao nosso momento musical, onde a música escolhida está relacionada ao nosso bate-papo. E a música de hoje é Vida de Viajante, de Luiz Gonzaga. Não saia daí, já voltamos com o nosso entrevistado. Vamos ouvir a música. Do Esplendor Entrevista. No programa de hoje estamos falando sobre as agências de viagens e o setor de turismo com a nossa convidada, a diretora da agência China Brasil, Simone Hang. Simone, quais as vantagens de uma agência física comparada aos grandes sites de venda de pacote de turismo? Esses sites têm causado prejuízo às agências? Essa é uma boa pergunta, Daniel. Agora, por causa da pandemia, muitos clientes começaram a dar valor aos agentes de viagem. Eu vou dizer assim, o site é ótimo para você fazer pesquisa. Eu tenho muito cliente que vai lá no site, pesquisa, mas ele não compra no site. Ele vai e liga para uma agência de viagem. Por quê? Quando você tem um pepino, a gente sempre fala quando tem um problema, né? Porque quando está tudo mil maravilhas, né, as pessoas esquecem. Mas quando você tem um pepino, numa passagem que você compra no site, quem que você vai pedir suporte? Não tem. Você não tem. Você vai ligar 0800, o cara vai dizer que não sabe, que não vai poder fazer. Eu já tive vários clientes que compraram e não conseguiram fazer alteração e vieram me pedir ajuda. Eu tive passageiros que já compraram direto na companhia aérea e no dia do embarque não puderam embarcar e não podia dar no-show, porque se ele desse no-show ele ia perder a passagem, não ia poder remarcar. E ele me ligou, Simone, você pode me ajudar? Pode cancelar a passagem para mim? Eu não posso. Então, a vantagem é essa. Preço, eu vou te dizer que muitas vezes o preço de uma agência virtual é mais barato. Assim como você, quando compra uma televisão numa loja, é diferente do preço de uma televisão que você compra num site, concorda? Muitas vezes é mesmo. Às vezes até cobrem. Então, às vezes até cobre, mas na maioria das vezes, você vai numa... A gente tem aqui perto de casa. Você vai na loja, você vai ver que o preço lá é diferente do site. Sim. Aí você vai falar, poxa, mas no site é tanto. Aí eles falam, não, mas é porque aqui a gente tem a comissão, né? A gente vende, a gente mostra e tal. Então, a agência física também é isso. Você paga pelo serviço do agente de viagens. O agente de viagem ele está lá para te auxiliar. Tem muita gente que vai lá na internet, compra passagem para um determinado destino. E quando ele chega na hora do embarque, ninguém falou lá na internet para ele que ele tinha que ter uma determinada vacina. E aí ele é impossibilitado de viajar. O que ele faz? Ele perde o dinheiro, porque ele vai ter que alterar. A companhia aérea não está nem aí para onde ele comprou. E hoje a gente está tão carente das pessoas que é melhor comprar numa agência, né? Porque não vai ter um olho no olho lá, uma conversinha. Não é? É isso mesmo. E a gente dá valor, né? Eu gosto dessa interação das pessoas, né? Eu digo muitas vezes que o barato sai caro. Todas essas pessoas que um dia tiveram algum problema, elas deixaram de ser clientes para virar amigo, sabe? Eu tenho muito cliente que fala, Simone, você não é mais minha agente de viagem, você é muito mais do que isso. E eu acho isso muito legal. Quais são os destinos mais procurados na sua agência lá? As pessoas ligam pedindo para ir para onde, assim? Eu vendo muito para a China, né? Eu tenho muito cliente chinês, mas eu também tenho muito cliente brasileiro. Os clientes brasileiros gostam muito de ir para Disney, adoram ir para Nova York, adoram ir para Califórnia, Itália, fazer um cruzeiro. Mas assim, na maior parte a maioria dos clientes, né, gosta mais de ir para Disney. É o destino assim que a gente gosta mais de vender também. Porque se agrega um monte de coisa, né? Se agrega ingresso, se agrega carro. Mesmo Paris sendo a cidade mais visitada, procura para você, é mais para Disney. Disney, Nova York. Eu vendo Paris também, mas os meus clientes, eu vendo, sabe por quê? A maioria dos meus clientes é família, né? Paris, não é que Paris você não possa levar criança, você tem vários roteiros com criança, mas é diferente. Então, é chato para criança. Pois é. Não, mas tem coisa legal também, legal pra fazer. Apesar de que lá tem uma Disney, né? Mas... Tem uma Disney, mas não é a mesma coisa não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. coisa. As comprinhas não são iguais. Não é. Então, como a maioria dos meus clientes é família, com criança, com adolescente, o destino que eles mais procuram é lugar que tem coisa para todo mundo fazer. Então, a gente acaba sempre indicando a Disney. Ou algum destino do Brasil também, né? Quando
alguém não tem passaporte, ou tem medo de viajar muito longe. Você vende muito Clube Med, né? Eu vendo. Nós somos uma agência expert Clube Med. Uhum. Então, a gente, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Só que assim, a gente vende muito mais Clube Med Brasil. Uhum. Né? É o Clube Med aqui de Rio das Pedras, que fica em Mangaratiba, o Clube Med de Trancoso, que fica na Bahia, e o Clube Med Lake Paradise, que fica em São Paulo, em Mogi das Cruzes. Uhum. Mas o Clube Med existe em muito lugar. Né? Tem Clube Med de neve, que é o que a gente vende mais na época de inverno, né? Que é dezembro. É Suíça, né? É o da Suíça. Tem na Suíça, tem na França, tem na Itália. O Clube Med agora tem até na China. Olha só chinês tá fácil não, chinês, hein? Não é? Até resort estão inventando de novo. Isso aí. Na verdade, o chinês comprou uma parte do Clube Med, não sei se você sabe. Não sabia. Então, agora 51% do Clube Med é dos chineses. Tá porque os espanhóis e os portugueses eram detentores da maioria dos resorts, né? Aqui, pelo menos aqui no Brasil. Os espanhóis e os portugueses. Quanto tempo de antecedência o cliente deve procurar uma agência e programar uma viagem para que ele consiga assim, melhores tarifas, tenha tempo hábil de providenciar passaporte, visto, se for necessário, assim, vacinas? Quanto tempo antes assim deve se preparar? Então, o ideal é que pelo menos uns 3 a 4 meses a gente comece a ver a parte de documentação. Se ele precisar fazer um visto, a gente tem que fazer o agendamento, e nem sempre o agendamento é imediato. Uhum. Eu tenho, assim, a maioria dos países para viajar, o brasileiro não precisa de visto. Mas, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, né, China, Japão, ele precisa do visto. Então, você precisa fazer um agendamento. Como eu atendo muitos chineses, e os chineses adoram ir para a Europa, eles têm que fazer o agendamento. E o agendamento da Europa ele é um pouco mais complicado, porque você tem que agendar lá no site, às vezes não tem para esse mês, você só tem para o outro mês. Aí a gente pede pelo menos uns 3 a 4 meses de antecedência. Isso para os seus chineses que moram aqui, né? Os chineses que moram aqui. Ok. Os brasileiros não precisam de visto para a Europa, na maioria dos países. Para a Europa, não. Quais os principais eventos que atraem o turismo para o Brasil e qual é a importância desses grandes eventos para a sua agência? Você vende muito pacote por causa dos grandes eventos? Por exemplo, vem a Olimpíada aí e também na Ásia lá. Como é que a sua agência vai trabalhar isso aí? Falando aqui do Brasil, o legal é a época do carnaval. A gente lá na agência, a gente trabalha com receptivo também. Então, eu trago muitos chineses para virem ao Brasil para passear. Faz a viagem inversa, né? Isso, a inversa. Então, quando eles vêm para o Brasil, como é uma viagem muito longa, né? São quase 30 horas de voo, eles não vêm, eles vêm aqui e tem que aproveitar, né? As cidades e tal. Normalmente eles vêm e visitam 2 ou 3 países da América do Sul. Então, por exemplo, vem para o Brasil, aproveita e estica para a Argentina, estica para o Chile. A época de carnaval para a gente é a melhor. A gente falando ao contrário, existem muitas feiras. Eu trabalho com muitas empresas também, né? A gente atende muito corporativo. Sim. Então, quando tem as feiras, eu tenho vários tipos de empresa. Eu tenho muitos clientes que têm empresas que importam coisas da China ou da Europa para o Brasil. E aí, eles precisam participar das feiras para eles poderem saber as novidades. Então, na Europa, né, na Alemanha, tem uma feira muito legal que é no início do ano. Na China, tem uma feira que é mundial, a Feira de Cantão, que ela acontece 2 vezes ao ano, em abril e outubro. E todo mundo vai para lá para saber as novidades, né, e fazer as compras. Esses momentos são os momentos que a gente vende bastante passagem também, saindo daqui do Brasil para fora, para participar dessas feiras. É o que a gente mais vende. E para a Olimpíada, você vai trabalhar com isso? Não? Ou não vai, você vai vender ingresso? Como é que vai ser isso? Eu até, agora do Japão, que ia ter a Olimpíada, a gente até tentou vender, mas os ingressos são muito caros. Né? Quando teve a Olimpíada aqui do Brasil, a gente não tinha assim um ingresso para a gente vender. As agências não tinham ingresso. Se o cliente fala assim, porque eu quero ver o jogo tal, né, a apresentação tal. A gente não tinha essa facilidade grande de vender o ingresso. E o ingresso era caro, né? Porque passava de mão em mão, alguém estava vendendo, alguém cadastrou lá na internet e não quis comprar, né? Então, para fora,
teoricamente também é a mesma coisa. A gente não tem um acesso fácil para a gente comprar um ingresso. Tem o oficial, né? O canal oficial para comprar, mas a gente, sendo de fora, a gente não tem prioridade. Quem tem prioridade é o local. A gente acaba comprando terceirizado, né? Você entende? Assim, Entendi. A gente tem que comprar de uma agência que comprou lá e revender. Entendi. Aí o cara bota um pouquinho, a gente tem que botar um pouquinho, no meio do caminho um pouquinho, aí o pacote acaba ficando muito caro. Então, quando tem esses eventos grandes de Copa, Olimpíada e tal, o que a gente procura vender? Eu procuro vender o aéreo, eu procuro vender a hospedagem. Sim. Mas a parte de ingressos é um pouco mais complicada da gente trabalhar. Bom, o setor aéreo está muito ligado ao turismo. Como é o seu dia a dia com as empresas aéreas? Eles trabalham com você? Vocês têm convênio? Como é que a China Brasil faz para fortalecer tanto a agência quanto a própria empresa aérea? A gente tem algumas companhias aéreas que a gente tem mais afinidade porque a gente vende mais. Por exemplo, Emirates, que a gente vende pra caramba. A gente tem uma relação muito próxima. A Lufthansa, a Copa, a Latam, a Gol. A gente tem uma ou outra companhia aérea que a gente tem um relacionamento melhor. E ela reconhece isso em vocês? Reconhece, com certeza. Para você ser reconhecido na companhia aérea, você tem que trabalhar e vender a companhia aérea. A gente vende muito destino da China. Eu trabalho muito com a Air France, trabalho muito com a Lufthansa, trabalho muito com a Emirates. Então, eu procuro sempre fazer aquelas chamadas, fazer a propaganda, mostrar o que as companhias aéreas oferecem, quando eles patrocinam. A Emirates, por exemplo, ela patrocina o Rio Open. Aí a gente procura divulgar, uma mão lava a outra, sabe? Sim. Como está o consumidor no meio disso tudo aí com os pacotes e passagens? Ele continua ativo ou não aparece mais? Está receoso em contratar uma viagem? Não, você sabe que eles estão um pouquinho acanhados, né? Mas todo mundo quer viajar, ninguém aguenta mais ficar 3 meses dentro de casa, né? Todo mundo doido para a vida voltar ao normal, as crianças voltarem para as escolas, mas eu acho que ainda falta muito. Então, eu acho que as pessoas agora, com esse tempo dentro de casa, elas estão pesquisando um pouco mais, Primeiro... Está com tempo. Tem muito tempo, né? Mas todo mundo agora está preocupado nos protocolos de segurança. Sim. Você vai para um hotel, aí você pensa, poxa, mas como é que vai ser lá o check-in? Vocês orientam também isso? Orientam? A gente orienta. Os hotéis estão fazendo muito treinamento, sabe? Eu tive um cliente que foi para o Costão do Santinho, semana retrasada, que eles reabriram naquele feriado do Corpus Christi, né? Com a ocupação bem menor e tal, com vários protocolos de segurança. Aí você tinha que ver, na piscina tinha um quadradinho, cada quadradinho só podia ser a família do seu quarto. No restaurante, as mesas, né, distanciadas uma das outras. A comida lá, aquele self-service, não é bem um self-service, ele tem aquelas... Antigamente você tinha lá e cada um pegava a quantidade que queria, né? Ficava lá a colher, ficava lá a espátula, enfim. Aí agora não, agora você tem os potinhos individuais, você vai lá e pega. Tem muito protocolo de segurança, tem muito protocolo de segurança e higiene que os hotéis estão tendo que se adaptar, tendo que treinar todo mundo, que é o check-in também. Você vê, as companhias aéreas, eles estão evitando de você fazer o check-in no balcão. Você não ter que tocar na máquina, ou enfim. Então, tem umas que você está fazendo o check-in totalmente online, dentro da sua casa, no seu computador. Só despacha a mala. Só despacha a mala. E fora os protocolos lá também do aeroporto, né? Como alguém que está agora nos ouvindo pode comprar uma passagem ou um pacote com a China Brasil durante este confinamento? Como é que ele faz hoje? Por e-mail, por telefone? Fala pra gente aí como é que ele pode te achar. Nesse momento a gente está em home office. Mas o nosso escritório, assim que a gente puder, a gente vai abrir. A gente está se preparando, né, com os protocolos de higiene e de segurança para a gente reabrir e ser um prazer receber um dos seus convidados, um dos seus amigos ou quem está aqui nos ouvindo, lá no escritório que fica no centro da cidade. Qual o endereço? Mas enquanto ele fica na Avenida Rio Branco, 277, sala 1402, pertinho do Consulado Americano. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, no centro da cidade, lá na Cinelândia, bem no final. Mas enquanto isso a gente está atendendo em home office, vocês podem mandar e-mail para a gente, pode mandar e-mail para simone@chinabrasilturismo.com.br. Pode acompanhar a gente nas redes sociais. A gente tem um Instagram que vez ou outra eu estou lá divulgando as promoções, estou divulgando os hotéis, estou divulgando alguns pacotes. A gente tem o Facebook também é o China Brasil Turismo. E é isso aí. Bom,
Chegamos ao final de nossa entrevista. Queria agradecer a você, Simone, por essa oportunidade. Foi muito bom poder entrevistá-la aqui para a Rádio Web Splendor. Sucesso e muita saúde. Muito obrigada. Valeu. Muito obrigado a todos. Continuem acompanhando a nossa programação. Não saiam daí. Você acabou de ouvir Splendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Splendor. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Rádio Splendor.